Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma live, a terceira live do DP Humaniza Psi. Estamos... Vou chamar a Patrícia. Oi, Ana Caroline, bem-vinda. Vou chamar a Patrícia agora. Patrícia já vai ficar também. Olá! Oi. Boa noite! Boa noite! Tô aqui! Cheguei! Isso! O pessoal Isso! já está entrando. Uhum. Muito bem! E aí, pessoal, quem está entrando, essa é a terceira live do DP Humaniza Psi. Estamos aqui firmes e fortes, né? Apesar, né, da situação atual, né? Mas nós, assim, estamos organizando essa live já há algum tempo e nós temos certeza que nós temos muito a contribuir com vocês para a prática de vocês no hospital, tá? A gente queria Isso. pedir para quem já está entrando, se, assim, colocar, né, onde você atua, se você é graduando, se você é residente, se você já é profissional, onde você atua. Quem quiser já compartilhar. Isso. E aí a gente já vai sabendo, né, quem que é o público, né, que a gente está conversando. Que hoje a gente vai trazer muitas... Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, né, Daiane? A gente vai falar mais de caso clínico mesmo, bem da nossa prática, coisas que a gente já vivenciou, tanto lá no início, né, com aquele desafio de estar começando, quanto de situações atuais, né, do que a gente enfrenta ainda no dia a dia, né? Hoje falando sobre a abordagem com família e com a equipe, não é isso? Isso. E a gente vai discutir muitos casos clínicos com vocês. Isso. Ana Caroline, que vai participar do curso com a gente, graduanda, 7º período de psicologia. No final, gente, a gente vai falar um pouco mais sobre o curso, tá? Nosso curso já de antemão foi adiado, eu creio que vocês já devem estar acompanhando no nosso Instagram, mas no final a gente vai explicar melhor, né? E confirmar as datas com vocês, tá? Isso, a gente até cogitou de fazer online, né, Daiane? Mas como a proposta realmente é a gente fazer intervenções, né, questões mais práticas, então a gente conseguiu aí adiar, né, para poder ver se vai ser possível, né? Esperamos que sim, que aí para o final de abril já esteja melhor, né, a situação. Isso. Patrícia, Andressa. Patrícia eu conheço, né, Patrícia? Minha xará. Uhum. Beijo, querida. Bem-vindas. Isso. E bem-vindo também, tem um rapaz, parece. Bressa. Eu acho que é o Léo, que eu também conheço. Ah, tá. Deixa eu ver se ele tá ainda. Acho que ele já saiu, que ele é amigo meu. Ana Carolina entrou, também vai participar do curso com a gente. Nossa Ótimo. aluna. Bem-vinda, Ana Carolina. Já vamos dando um aperitivo, né? E, Paty, você tá sumida, hein, Paty? Ó, a Helfa. Oi. Vamos fazer o curso com a gente, Helfa? Ana Caroline. Isso aí. Então, para quem está entrando, nós pedimos para se apresentar, porque hoje vai ser bem interativo. A gente espera que vocês se interajam mesmo com a gente. Oi, Alana, bem-vinda. Então, a gente pede que vocês se apresentem, falem se vocês estão, onde vocês estão atuando, se você é graduando, se já estão, residente, né? ou profissional, se já está atuando ou não.
Uhum. tá bom? Isso. Nós vamos Laísa, começar, né? vamos. Bom, Isso. enquanto vocês vão se apresentando, a gente também vai fazer uma breve apresentação, né? Uhum. Todas as lives a gente faz isso, mas bem rapidinho, né, Paty? A gente vai Isso. novamente, porque tem gente que não participou das outras lives. Uhum. Para Bom, eu sou nortear Daiane. vocês, né? É, bom, eu sou Daiane, psicóloga pela UFG. Me formei em 2010, né? E eu conheci a Patrícia de lá, nossa história vem lá de trás, né? Lá da UFG. Daqui a pouquinho Uhum. ela vai se apresentar também. E a minha paixão pelo hospital começou desde aí, né? Desde Uhum. 2010, participando de um programa de Liga, né? Liga da Mama, o programa de mastologia do Hospital das Clínicas, né? Da UFG. E Uhum. lá eu fiz o meu estágio, né? E nós consolidamos a nossa amizade, eu e a Patrícia lá. E depois Isso. eu parti, né, para a prática, né? Eu passei num concurso, fui para Anápolis, onde eu trabalhei com adolescentes em situação de privação de liberdade. Eu trabalhava já com famílias desde então. Hoje o tema é família, né? Família e equipe. E desde então Uhum. minha paixão por família começou daí também. Fazia grupos com as famílias, cuidava da saúde mental desses adolescentes. E em 2015 fiz minha pós-graduação em neuropsicologia, né? E Uhum. atualmente sou psicóloga das UTIs clínica e cirúrgica do HC. Eu também já trabalhei na UTI neonatal do HC, mas no momento eu estou apenas nas UTIs adulto. E agora a Patrícia também vai se apresentar, né, Paty? Isso, então. Eu sou da segunda turma, né, de psicologia da UFG, a Daiane é da primeira, mas a gente conseguiu, teve essa oportunidade, né, amiga, de Isso. atuarmos juntas, né, mesmo ainda enquanto estudante, mas aí em 2010, o ano todo, a gente estava junto. Ela como estagiária, eu como acadêmica da Liga da Mama, que foi uma oportunidade única na minha vida, assim, e eu já deixo como dica para vocês, como um campo de estágio, de conhecimento, de atuação mesmo, riquíssimo, que é na mastologia do HC, do Hospital das Clínicas, da UFG, que todo ano tem curso introdutório para poder, né, dar espaço, e a parte da psicologia lá é muito atuante, muito respeitada, né, isso é importante É. colocar. E eu fiquei lá por 2 anos, na verdade, né, eu fiquei na Liga 2 anos, porque o meu estágio eu fiz em clínica, mas porque eu tenho essa via dupla aí, né, de atuação. Mas falando da psicologia hospitalar em si, com esses 2 anos que eu estive na mastologia do HC, eu fiz a prova de certificação pela Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. Então, eu sou psico-oncologista, né? Tenho essa certificação. Fiz também a especialização em Psicologia Hospitalar e da Saúde pelo Hospital Araújo Jorge. E hoje, aí que acontece, minha trajetória, né, de trabalho. Assim que eu formei, assim que eu saí da UFG, já com essa experiência da mastologia, eu fui contratada para um hospital particular aqui em Goiânia para fazer a implantação do serviço numa UTI adulta, que tinha como foco também muitos cuidados paliativos, a própria oncologia, mas também vinha casos de todos os tipos. Inclusive, Daiane, lembrei de um caso aqui que eu vou contar. Ah, tá. Né? Enfim. Aham. E aí, de lá, eu fui também para o ambulatório de oncologia depois, atuar como, né, psicóloga, psico-oncologista clínica, na verdade. Depois também eu entrei no Hugo, né? Passei por lá alguns plantões, trabalhei na urgência, né? Lá no pronto-socorro do Hugo. E por fim eu fui chamada no concurso em Aparecida de Goiânia. Estou lá já tem quase 6 anos, esse ano faz 6 anos que eu estou lá. E eu atuo como psicóloga, psico-oncologista exclusiva da equipe de oncologia paliativa, lá do SAD, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, onde a gente faz atendimentos no domicílio, que não é home care, é um programa do SUS, programa novo de 2013, que tem feito
muita diferença aí junto aos pacientes crônicos, né? E aí minha equipe é exclusiva da oncologia. Então, essa é a minha trajetória, né? Além disso, como eu falei, eu também sou clínica, tenho consultório. No consultório também sempre surge paciente com câncer, com alguma doença crônica, que a gente acaba juntando os dois conhecimentos, né? E isso é muito importante. Ah, e agora eu vou começar, se Deus quiser, vamos ver aí, né? A minha especialização agora é em cuidados paliativos pelo Palio, que é lá em Buenos Aires, né? Se até lá tiver tudo certo, as fronteiras reabrirem, né? Eu consigo fazer essa formação aí esse ano ainda, começar. Apesar de já ter a experiência, né? Porque agora a gente vai para a parte de título, né? De titulação. Mas é isso. Então, vocês, ao longo da nossa apresentação, a gente foi percebendo que alguns se apresentaram, a gente tem um misto aqui, né, hoje. Temos profissionais que já estão atuando na área hospitalar e temos estudantes, né? Sejam todos bem-vindos e hoje a gente vai fazer uma live super diferente, muito bacana. E a gente vai trazer muito da nossa experiência prática hoje com vocês, tá? A gente vai fazer uma sessão clínica, a gente vai fazer discussão de casos clínicos hoje, né? Então, a gente vai fazer de uma forma bem interativa. Então, assim, a gente vai contar um caso clínico e a gente pede para que vocês falem qual seria a conduta de vocês, que vocês opinem. O que você, enquanto psicólogo, poderia fazer numa situação como essa? Aí, depois que vocês opinarem, a gente explica como foi a nossa intervenção, tá bom? A Patrícia vai começar. Então, como primeiro caso, a gente pensou no seguinte, né? Ó, tem gente até do iniciozinho da faculdade aí já interessada, verdade? Primeiro período. Bem-vinda, Morgana. Isso. Então é o seguinte, a gente pensou como primeiro caso, né, falar de família, né, de abordagem à família em óbito. Eu lembrei de um caso, Daiane, de UTI, né, que foi nesse meu primeiro emprego, né, como psicóloga intensivista, que eu me vi, na verdade, em diversas situações de óbito por conta da clínica mesmo, da oncologia, né, de ter essa situação mesmo de muitos óbitos na UTI. Isso é uma particularidade que às vezes acontece. Porque na curva natural das doenças, né, o câncer, ele tem aquela curva, né, que desce e não volta, assim. A recuperação, quando chega numa fase muito crítica, fica muito mais difícil. E aí foi logo um dos primeiros casos que eu atendi, então, recém-formada, né, tinha experiência da mastologia, mas ainda estava fazendo a pós-graduação em hospitalar e já me peguei nessa situação. Era uma esposa que tinha o marido estava muito, muito grave, né, na UTI, com câncer avançado, um caso irreversível, a gente sabia que realmente ele viria a óbito, mas ela estava num processo de negação muito importante, né? E a própria equipe aflita também e solicitando muito a minha intervenção, mas ela era de difícil acesso, a esposa, ela não queria falar sobre isso, não aceitava mesmo, a negação mesmo muito forte. E aí, o que aconteceu? Evoluiu para o óbito e ela estava lá no hospital na hora, né? Enfim, já foi dado a notícia para ela, eu estava junto nesse dia. E aí o que aconteceu? Ela entrou num choque psíquico muito forte e começou a gritar muito, muito pelo hospital inteiro. E aí acho que eu vou deixar a pergunta assim, né? O que fazer? Porque mobilizou o hospital todo, não era um hospital muito grande, então desceu enfermeiros da enfermaria, do piso superior, mobilizou o hospital todo. Então, e eu lá no meio. Então, vamos ver aí, o que vocês fariam, né, nessa situação, né? Vamos ver se alguém se arrisca aí de falar, que aí depois eu vou contar como foi que eu fiz, né? Isso. Porque o cenário era esse, a enfermagem veio, até o segurança apareceu, porque a mulher gritava demais, demais, assim. Tinha o filho dela também, a filha estava junto, mas também paralisada, não sabia muito o que fazer.
E o cena era essa. Apesar da gente já ter começado a trabalhar com ela o óbito, né? O luto antecipatório, aquela coisa toda que é uma das intervenções que a gente faz quando a gente está em UTI, principalmente, né? Ó, eu deixaria ela gritar. Olha só para ir complementando, daqui a pouco, vamos lá, quero mais opções Isso, aí. podem falar, gente, podem comentar. Isso, aí só já falando da atuação, né, pré-óbito aí. Na UTI a gente muitas vezes tem um acompanhamento mais de perto, né, Daiane, da situação. E aí a gente consegue ver claramente o processo ativo de morte, né? Além de estar monitorado, aquela coisa toda, a gente consegue perceber quando está nas últimas horas, nos últimos dias até. E então foi assim que aconteceu. Eu me lembro que teve uma conhecida dela que fez um trabalho espiritual também dentro da UTI, eu acompanhei, porque a gente também faz isso, né, Daiane? Olha lá, levaria para outro local para ela dar vazão a essa emoção, depois entraria com uma intervenção, certo? Então, acho que eu vou contar, né, como é que foi que eu fiz. Então, quem falou aí primeiro que deixaria ela gritar, né? E a Maria também falando aí de dar vazão, é isso mesmo, gente. Não tinha como conter. Inclusive, uma enfermeira que desceu da enfermaria, ela ficou desesperada, assim, queria agarrar a mulher e levar ela embora, tipo, calar ela de qualquer jeito. E eu meio que protegia mesmo, assim, até com o corpo, falando, não, pode deixar, tô aqui, a gente vai conversar com ela, deixa ela acalmar um pouco. E aí levei ela para outro lugar, levar para um lugar mais reservado. Pedi que o resto do pessoal, né, desse uma dispersada, porque realmente a intervenção ali ia ser minha. A menos que tivesse alguma enfermeira, né, alguma outra pessoa da equipe que também tivesse uma postura de acolhimento naquele momento, poderia ficar comigo sem problema nenhum. A gente pode lançar mão disso, né, Daiane? É até melhor quando você tem esse apoio da equipe, você não precisa ficar sozinha dentro de hospital, dentro desse contexto. Que às vezes é alguém da equipe, assim, só complementando, Sim, que às vezes alguém da equipe sim, já tinha um vínculo, né? Já tinha da criado. própria equipe, e aí é melhor ainda. E é isso, e aí assim, a gente sabe que esse tipo de reação muitas vezes está relacionado com outras questões, de outros âmbitos, né, de outras épocas, que naquele momento ali da perda, né, real vem à tona, mas assim, naquele momento a fala era o menos importante, o que eu dissesse, na verdade, pouco faria efeito, né? Tentar buscar isso de jeito nenhum. É só uma inferência minha, né? Uma leitura minha, mas não necessariamente eu precisava expor isso para ela. Busquei um apoio, que era a filha naquele momento, que era só filha dela, na verdade, não era filha dele, do casal. E aí a gente já foi conversando, né, no sentido mesmo dos trâmites que iam ser necessários, mas antes disso, aguardar realmente ela se acalmar. E aí não tem tempo, né, pessoal? Eu lembro que nesse dia, meu expediente era até às 18, eu devo ter saído umas 20, por aí. Então, outro detalhe que muitas vezes a gente se depara com essa imprevisibilidade, né? Que às vezes você tem que lançar a mão de estar junto ali para poder finalizar. Não tem como, porque está acabando meu horário, tem que ir embora. Não. Em psicologia hospitalar, o tempo é outro. Né? A gente tem outra realidade, o setting é outro, você vê, eu tive que levá-la, não tinha uma sala reservada. Foi ali próximo ao corredor mesmo, tinha uma longarina que eu consegui, né, perto da UTI. Daqui a pouco o corpo ia passar para ir para a capela, então eu tive a preocupação de observar isso, de pedir para a equipe aguardar um pouco. Né? Então, tudo isso, como ela já estava extremamente mobilizada, eu não podia deixar que aquilo ainda fizesse parte do cenário, né? Então, é mais ou menos isso, assim, as situações que a gente se depara, né, que a gente tem que ter um jogo de cintura aí. É, verdade. Certo, pessoal? Bom, agora
a gente vai compartilhar com vocês um outro caso, mas se vocês quiserem comentar mais um pouquinho desse caso ainda, pode falar, viu? Pode comentar aí. Uhum. Isso. Não sei quem que já está realmente vivenciando isso, né? Mas quem não está também já vai tomando conhecimento aí de como é que é a nossa realidade, né? É. Bom, o segundo caso que a gente quer compartilhar com vocês em relação ao manejo, né, com a família, aconteceu no Hospital das Clínicas, né, uma situação, uma paciente com quem eu não tinha um contato prévio, né, ela veio da enfermaria, ela estava internada na UTI porque ela veio do centro cirúrgico para retirada de um tumor. E, assim, na verdade, não era A nem ser retirada. investigado. Na verdade, nem era retirada de um tumor, era uma cirurgia de emergência, né? Exploratório. Precisava dela fazer. E, na verdade, o resultado já até estava pronto da biópsia, né? Então, ela já sabia, né? Ela, a família, né? Que estava realmente com essa investigação, né? E aí, ela tinha 36 anos, 5 filhos, sendo que 3 eram menores, aliás, um só era maior de idade, né? Os outros eram pequenos, eram crianças, né? Enfim. E ela estava acompanhada pela mãe. Ela estava acompanhada pela mãe e aí, assim, a mãe soube primeiro, né, por parte da médica, do resultado, né? E aí eu queria ver com vocês, assim, qual a conduta de vocês, uma vez que a mãe queria o silêncio, queria o pacto do silêncio. Não queria que contasse para a filha o que aconteceu, o resultado, né, do diagnóstico. E aí, assim, a médica queria que contasse na UTI. E sendo que a paciente ficaria pouco tempo na UTI, ela iria depois para a enfermaria, onde já tinha uma psicóloga que tinha um vínculo com essa paciente. Então, assim, eu queria ver com vocês qual a conduta, né, de vocês nesse caso. Uhum. Aí era câncer de colo de útero. Uhum. No caso aí, né, só para complementar, né, Daiane, é uma situação de comunicação de más notícias, né, de uma má notícia, Isso. né, que parece que essa médica ficou meio aflita, né, já Ficou, já querer queria contar contar logo. logo. É, então. Só que contou primeiro para a mãe dela, para a acompanhante. E a mãe não queria que contasse para a paciente. Queria que mesmo na enfermaria, mesmo que depois a paciente fosse para a enfermaria, que ninguém contasse para ela e que aguardasse, que não era para ninguém contar, preferia que ela não soubesse. Uhum. Só para já jogar um pensamento aí também, né, assim, que vocês acham disso, né, de diagnóstico de câncer, né, principalmente? Vocês acham que a pessoa realmente ela não tem noção nenhuma do que pode estar acontecendo com ela? Que ela realmente não sabe, né, esse diagnóstico, não desconfia, né? Aí o pessoal começou a comentar, Daiane. A Iria Morgana disse que trabalhando isso aos trabalharia aos poucos. poucos. Cadê? A Morgana disse que trabalharia aos poucos para depois dizer a verdade. A Maria Clara, eu trabalharia com a mãe nesse tempo que a filha estava na UTI. Uhum. Certo. Uhum. Quem mais, gente? A Ana Caroline acha que a pessoa tem noção que Aham. tem o câncer. Sim. Certo. Isso. Bom, mais alguém gostaria de comentar? Esperar só mais. Tiana, Maísa, esse povo aí eu conheço. Muito Bem-vindos. bom, Tiana. Quem está chegando Maísa, agora,
Isso, mais quem tá chegando aí? enfermeira, o pessoal da Ah, equipe, sim. Daiane. Diana, Olha, futura médica, excelente médica. muito bom. Maria Isso Clara, aí. bem-vinda. Então, hoje nós estamos falando um pouco sobre a intervenção psicológica junto à família e à equipe, né? A Alana, Uhum. a opinião da Alana, conversar com a mãe e entender o que ela achava disso. Procurar colocar a mãe no lugar da filha, se fosse o contrário, como ela se sentiria e se ela gostaria de saber. Ir trabalhando, ir Ir trabalhando. trabalhando, é. Anne Caroline, E- tentaria sensibilizar a mãe da importância de dizer a verdade. Isso. É, só uma dúvida, Daiane, no caso, mas aí no caso a aflição era da médica, não é? De contar a verdade? Ou era da mãe? Das duas. Não, na verdade, a médica tinha aflição de contar logo para a E a mãe paciente, não mesmo a queria, né? paciente na UTI, e a mãe não queria que contasse nem depois que ela fosse para a enfermaria, Nunca né? contasse, não Nunca contasse nunca. contasse, ou contasse, ou mentisse, enfim, né? Uhum. Bom, gente, nós que trabalhamos em UTI, assim, nem sempre temos a oportunidade de ficar um tempo maior com o paciente, né? Pode ser que a internação seja breve, né? Ou pode Uhum. ser que o paciente se torne, ao longo da internação, um paciente crítico crônico, que é um termo utilizado para aqueles pacientes que já permaneceram um longo tempo de internação e que já não estão ali mais por um diagnóstico inicial, mas pelas próprias Uhum. complicações de uma internação em UTI, por exemplo, ficou séptico, né? Teve alguma sepse, né? Enfim, alguma complicação. Então, Uhum. nem todos os pacientes são assim. Muitos pacientes são de pós-cirúrgico e ficam pouco tempo. Como Então, essa, assim, eu por já exemplo, sabia, né? como essa, por exemplo, né? Então, eu já sabia que a psicóloga da enfermaria já tinha um vínculo, né, com essa paciente, já tinha um vínculo com a família. Então, é muito importante a comunicação com o psicólogo que já está acompanhando, que já está com vínculo, né, com essa família, com esse paciente. Essa psicóloga, inclusive, esteve comigo. Então, assim, pode sim participar junto com você no atendimento. Uhum. É muito Uhum. benéfico isso para a família, para o Deve. paciente, porque eles já se sentem mais acolhidos, né? Por terem esse vínculo prévio, né? Com essa psicóloga. Então, foi o que eu fiz. Eu acionei a equipe, né? Acionei essa psicóloga, ela esteve comigo também. E eu fui também trabalhando com a equipe, no caso, a médica, sobre essa aflição dela, né, para contar logo o diagnóstico. Então, assim, eu Uhum. sensibilizei ela de que, como ela iria para a enfermaria em breve, né, e a mãe já estava com essa resistência, né, então seria necessário trabalhar isso aos poucos com a família, né, e que na enfermaria, né, onde teria um tempo maior, seria o local mais adequado para passar esse tipo de informação, para ter essa Uhum. comunicação de má notícia, né? Então a médica concordou, ela assim conseguiu, né, sensibilizar para a situação, porque ela também estava aflita, ela queria logo dar o diagnóstico. E na situação da mãe, o pouco tempo que eu tive, só que depois a psicóloga da enfermaria teve a sequência, né, por já ter esse vínculo Uhum. com a mãe. Então, pouco tempo que eu tive com ela, que foi cerca de 2 dias, praticamente, 48 horas, Uhum. né, Uhum. foi ouvir, né, dar realmente esse lugar de escuta para ela, ter uma escuta ativa, sobre esse medo de que a filha soubesse a verdade, né? Porque de tanto querer privar a filha, né, de um sofrimento, sendo que provavelmente é o que dizem até as pesquisas, né? Uhum. A pessoa sabe, inconscientemente o paciente já sabe, já E percebe ela que quer saber, e ela ela quer quer saber. saber. As Uhum. pesquisas apontam para isso, né? Que os pacientes, Uhum. inclusive, querem saber, né? O que Isso. tem, o resultado do diagnóstico, né? Então, eu já Uhum. fui, assim, ouvindo essa mãe, acolhendo, né? Tentando realmente ajudar essa mãe a entender o lado da paciente, né? A situação da paciente, de que
de que quem era essa paciente. Então, a própria mãe já ia dizendo, né, nas entrelinhas, que a filha tinha muito esse perfil de querer saber o que estava acontecendo com ela. Então, eu fui, né, reforçando isso com ela. Então, ela já manifesta esse desejo, né, de querer saber, de alguma forma, o que ela, né, está passando, né? Mas, assim, isso é algo que foi depois, né, construído esse diálogo, né, com a psicóloga da enfermaria, tá? Então, gente, é importante ter bastante essa interação sua com os demais profissionais, seja da nossa categoria, né, ou com os outros da equipe multi, tá? É muito importante esse diálogo. Isso que a Daiane colocou, né, de tempo, também é importantíssimo. O que acontece? Você tem que saber, né, bem qual a sua função no lugar em que você está, né? Com certeza fazer uma intervenção mais aprofundada com essa mãe. A Daiane estando na UTI, sabendo que ela ficaria só 1, 2 dias, iria abrir questões que ela não daria conta, não daria tempo de fechar. Isso. E aí, outra coisa importantíssima, essa comunicação com a equipe, e aí eu digo mais, com o próprio colega de profissão, né? Porque, infelizmente, na nossa profissão, a gente tem muito disso de intervenção isolada, né? Eu tenho uma experiência de trabalhar com uma colega, trabalhei com uma colega cerca de 1 ano lá no SAD, em que a gente ia para os atendimentos juntas no domicílio. E foi um período de experiência, assim, incrível. Então, assim, por exemplo, quando eu vou fazer uma deshospitalização também, primeira coisa que eu vou atrás é da psicóloga ou do psicólogo do setor, né? Porque para eu poder trocar informação e fazer justamente isso daí. Se eu identifico, eu posso até identificar as demandas, mas abrir a questão, eu tenho que ter um certo limite mesmo. Porque senão eu vou desestruturar aquela família, o próprio paciente, a própria equipe, e não vai resolver nada. Vai ser uma intervenção, né, vamos dizer assim, negativa. Então, a gente tem que se conter muitas vezes, porque a gente tem o olhar, né? A gente consegue perceber a situação como um todo. Mas temos que ter esse cuidado, que é ético, né, na verdade. De você não desestruturar. Porque quando a gente está falando de paciente, de família, de própria equipe, dentro de hospital, sempre vai ter mobilização de emoções intensas, né? E aí, principalmente diante de um diagnóstico difícil, de uma notícia de óbito, né? Ou de uma coisa inesperada, de repente está ali na enfermaria, vem um resultado de exame e tem que ir correndo para uma cirurgia. Então, sempre vai ser um fervilhar de emoções, que a gente pode até identificar as causas de onde vem, por que está agindo assim, mas tem que conseguir se conter para fazer intervenções mais pontuais, né? Porque essa é a diferença também de clínica, né? De consultório. Sim. Né? A gente não pode abrir processo dentro de hospital. A gente tem que ser bem mais breve e focal, né? Como o próprio nome diz. E se você identificar a necessidade de que seja um processo longo, né, a longo prazo, fazer os devidos encaminhamentos. Encaminhamentos, né, para a rede, ou se o paciente... Para ambulatório, né? Ambulatório, né, enfim. Então, agora, para fechar a nossa live, a gente vai discutir com vocês uma intervenção também com a equipe, que é muito bacana. A gente até já começou a falar nesse segundo caso, com a médica, né, da UTI. É isso. Mas, assim, algo que é muito bacana e que os profissionais não têm se atentado muito. Porque a gente vê na faculdade que o nosso trabalho é com a tríade, paciente, família e equipe. Mas muitas vezes, na prática, a gente vê o psicólogo, parece que com receio, né, de trabalhar certas coisas com a equipe e fica só no paciente e na família. Então, assim, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, porque, assim, eu já estou lá no HC, já vai fazer 3 anos. O que eu foquei no primeiro ano? Foi realmente na observação, na análise institucional, eu fui me vinculando à equipe aos poucos, né? A gente vai ensinar
a vocês no curso como é esse início, né, do trabalho de observação, de análise institucional. Esse conteúdo vai ter no nosso curso, tá? Então, assim, nos primeiros anos foi isso, o trabalho com o paciente, fui montando, né, um projeto de intervenção, um plano de ação para o paciente, para a família. Depois que já foi estabelecido o meu fluxo de atendimento, que já estava bem consolidado, eu já estava com residentes, já estava com a equipe mesmo bem consolidada, né? O ano passado, eu foquei muito no trabalho com a equipe. Então, a gente montou, eu falo a gente porque teve membros da própria equipe da UTI que participaram, que eles foram os instrutores de algumas palestras, mas não era uma palestra que só ele falava, né? Que o membro da equipe falava, era algo bem interativo, bem dinâmico, que é um projeto de educação permanente. Então, assim, a gente não vai atender, claro, né? A gente não vai atender o membro da equipe, né? Mas o nosso trabalho é de realmente manejar essa relação da equipe com a família, da equipe com o paciente, né? Da equipe com a equipe, né? Intra-equipe, porque muitas vezes se espinham, né? Tem os problemas ali de relacionamento. O tempo Isso todo. é muito comum o tempo todo, né? E aí coloca a gente numa posição assim muito de, parece que por a gente ser psicólogo, né, de escuta, como se fosse assim, olha, como se a gente tivesse que tomar partido, né, de um lado ou de outro. E talvez, né, Daiane, assim, só complementando, a dificuldade que a gente pode encontrar de fazer intervenção com a equipe é porque a gente também faz parte da equipe, né? Isso. Então, Verdade. é uma posição delicada. Então, assim, tem coisas que você vai poder fazer, mas tem coisas que não. Que não, E você vai ter que, muitas vezes, chamar um colega de fora, né? Mobilizar um outro psicólogo para poder fazer a intervenção, porque não tem como, você faz parte, né? Talvez as questões mais relacionais, né, mediadoras ali, e até de interconsulta, né, que é o atendimento direto individual a algum membro da equipe, você consegue fazer. Mas outras situações não, né? Você vai contar mais um pouco do seu projeto, Daiane? Não, é só para finalizar, Eu já vou entrando aí no outro. Então, só para finalizar, a gente fez exatamente isso. Não focou nas relações, né? Assim, que poderia gerar outros problemas maiores, né? Mas a gente trabalhou alguns temas em que a equipe pudesse se colocar no lugar da família, no lugar do paciente. Então, assim, temas como comunicação, relação empática com a família, com o paciente. Teve que é onde uma mais vez... esbarra, né? É onde mais esbarra. A gente colocou eles para simular que eles fossem os pacientes. Então, a gente fez uma simulação em que colocou mesmo, né? Para deitar, como se fosse a maca, de olhos vendados, com o barulho, né, ali do monitor, enfim, Bem realista, né? Bem realista, né? Para que eles pudessem vivenciar a situação de ser paciente. E de ser familiar também, né? Um familiar que estava numa visita e que a visita, enfim, alguém da equipe não tratou muito bem esse familiar, enfim, para que eles se colocassem no lugar. E também sobre segurança do paciente, que esse foi um tema que a enfermeira que trabalhou com eles, sobre cuidados paliativos, né? Que é um médico paliativista do HC, que trabalhou esse tema com a equipe. Então, assim, foi muito bacana, sabe, esse momento que a gente teve com a equipe. Então, assim, é algo que, dentro das nossas possibilidades, porque a gente também faz parte da equipe, como a Patrícia disse, é algo bem assertivo, bem eficiente para a gente realmente fazer essa intervenção para que a relação da equipe com equipe com família e paciente seja a melhor possível, né? Então... Isso. E no meu caso, assim, quem já foi aluno nosso sabe que eu já devo ter contado essa história, né?
de um projeto que a gente desenvolveu junto com a Faculdade de Enfermagem da UFG, que se transformou num projeto de extensão. Então, lá no SAD, a gente sempre... Eu, principalmente, a outra psicóloga na época que trabalhava lá, né? Mas também a equipe de enfermagem, todo mundo junto, sempre pensou na questão de... E quem cuida? Quem cuida dos pacientes? Como é que fica, né? E com isso, abriu-se o projeto do Cuidando de Quem Cuida, para os familiares, mas também para a equipe, né? O SAD, majoritariamente, os pacientes são paliativos, então a temática da morte é muito constante, né? Agora, então, com a equipe da oncologia mais ainda. Então, a gente sempre está preocupando, e aí o projeto já tem uns 3 anos que acontece, né? De pelo menos uma vez por semestre, devido às condições também de plantões, né? A carga horária dos profissionais e tudo, a gente faz uma intervenção junto com a equipe. Então, a gente já levou musicoterapia, eu já chamei uma vez uma psicóloga de fora para fazer roda de conversa, para a gente falar sobre a temática, que inclusive aconteceu uma situação de um profissional do quadro, né, cometer suicídio. Isso mobilizou toda a equipe, toda a unidade, né, na verdade. Então, foi feito esse atendimento mesmo em grupo, mas para além disso, muitas vezes, né, você se vê numa situação de que você faz a leitura, como eu digo, a gente sempre tem essa leitura ampla, né, macro, e você vai perceber nas relações, muitas vezes, os conflitos que muitas vezes precisam só ser mediados para eles conseguirem resolver, né? O sofrimento individual de um profissional diante de uma questão, seja da morte, seja o que aconteceu uma vez, né? Já mudando aí, já vem vindo um monte de lembranças, né? Mas só para fechar, então, cuidando de quem cuida também a gente faz com os profissionais. Mas eu me lembrei de uma situação em que uma enfermeira tinha acabado de entrar no programa, ela ia ser enfermeira de uma equipe, e nós fomos fazer uma deshospitalização lá no GOL. Só que simplesmente o paciente era um jovem que tinha levado um tiro na cabeça numa reação a um assalto e ficou completamente tetraplégico, né, sequelado neurologicamente. E eu fui junto nessa deshospitalização. Fui eu, essa enfermeira nova, uma outra mais velha, um médico e um técnico em enfermagem. E aí eu fiquei observando as reações dessa enfermeira. Ela ficou completamente mobilizada, tanto que ao ponto de quando a gente voltou para a unidade, eu ter que pegar ela e fazer um atendimento individual. Que ela se colocou e ela chegou à conclusão de que ela não ficaria no SAD. Né? Então, assim, foi algo que já foi feito de início, que já evitou um sofrimento, um burnout aí, que provavelmente aconteceria, né? E que ela mesma se respeitou com o auxílio aí da escuta da psicologia. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, Daiane? A gente tem que ter esse cuidado com a equipe. E aí, como eu disse no início, que a gente também faz parte da equipe, então também ter o olhar para nós mesmos, né? Sim. Se observar, se autoavaliar, para muitas vezes também ter a própria honestidade consigo mesmo e com o serviço de que aquilo ali não dá para você. Né? Comigo mesma aconteceu de, quando eu estava no pronto-socorro do Hugo, eu dei 3 plantões. Né? E falei, não, isso aqui não é para mim. Meu perfil é paciente crônico, então... Tchau para vocês. E é isso, né? A gente também como parte da equipe, né, Daiane? Isso, é verdade. Bom, gente, vocês querem comentar alguma coisa desse trabalho com a equipe? Agora a gente quer ouvir vocês. Vocês já tiveram oportunidade de trabalhar com a equipe onde vocês atuam? Seja no estágio, você viu o supervisor seu fazer algum trabalho, né, de intervenção com a equipe, ou você mesmo, né, já fez e quer compartilhar aqui? Ou já tiveram
ou já tiveram alguma dificuldade, né, com a equipe, porque também pode acontecer, né, Isso. de você estar iniciando o trabalho ali, muitas vezes, o que não é incomum ainda em Goiânia, né, o campo não está já aberto para psicólogo e você ter que fazer esse trabalho, né, de implantação do serviço, né, É, como eu fiz, né, como eu contei para vocês que eu fiz na UTI, né, com o meu primeiro emprego, enfim. é. Então é uma situação, né? Olha lá, ó. Começando agora, só deu um gostinho de quero mais, é isso aí. A gente vai trazer muito caso clínico, né, Daiane? Acho que a nossa ideia é realmente trazer teoria, mas também trazer muita experiência e abrir o espaço para vocês. Acho que vai ser um curso terapêutico, né, Daiane? É verdade. Porque assim, ao mesmo tempo que você vai ter esse contato maior com a prática, né? Você também vai passar, né? Vai vivenciar. Então, assim, por exemplo, no ensino das técnicas, né? Porque a gente vai ensinar técnicas para vocês, né? De intervenção, seja de relaxamento, né? Respiração, visualização, enfim. Vocês vão passar, né? Pela experiência. Uhum, Então, assim, para saber como depois aplicar com o paciente, com a família, né? uhum. Então, não deixa de ser terapêutico de alguma forma também, né? A gente vai escutar Isso. bastante vocês e vai Para ter a escuta, né, das criar. dificuldades, das dúvidas. O que muitas vezes em cursos muito teóricos não tem oportunidade, né? A gente fica só no titi com o colega do lado contando, eu tive essa experiência, tive aquela, e não tem muito espaço para poder falar mesmo, né? E se colocar. Então, o convite é esse, né, Daiane? É. Bom, e aí, assim, a gente, né, vai comentar sobre o adiamento do curso, né, Paty? Uhum, Devido à sim. situação atual de saúde pública e até por própria orientação do nosso CFP, a gente achou Uhum, por bem adiar o nosso curso, né? Já conversamos com a direção da clínica, tá tudo certo para receber vocês. Vai ser um curso isso. presencial, né? Então, assim, dia 25 de abril, 30 de maio e 20 de junho, tá? Uhum, Agora, os três módulos vai continuar abril e maio normal, né? As mesmas datas. E acrescentamos junho para finalizar, né, uhum, o nosso curso com vocês. Então, assim, isso. essas três lives foi para dar um aperitivo, né, para mostrar um pouquinho como vai ser o nosso trabalho com vocês. É algo realmente bem interativo. A Uhum. gente coloca muitos casos clínicos. Quem foi nosso aluno aqui sabe. Tem muitos alunos nossos aqui na live de hoje, pode confirmar. Sim, sim. Então, assim, é um curso com, assim, com excelência, né? Assim, o nosso diferencial é esse, porque a gente traz muito da prática, da nossa experiência, né, para vocês, porque afinal são 10 anos, né? 10 anos de experiência que nós temos na área hospitalar da saúde. Uhum, uhum. E, assim, realmente só se de tudo, né, mês que vem ainda tiver com essa orientação ainda, né? Esperamos que Uhum. não, né? Esperamos que dê certo de ser presencial. Só se precisar, né? A gente faz online, mas de forma interativa com vocês em abril, por uma Isso. plataforma, né? Algo bem organizado e que seja Uhum, interativo. Mas se uhum. não, se já tiver tudo normalizado, né? Se já poder ocorrer esses eventos assim presenciais, a gente vai sim manter o curso na clínica, no Encontro Clínica de Psicologia, tá? Que Isso. fica ali na Vamos região dar aqui. central daqui de Goiânia, próximo ao Mutirama, próximo ali à rodoviária, né? A Vila Nova, ali já é Vila Nova, mas É. divisa com o centro. Perto da Independência, perto da Avenida Independência com a Araguaia ali, final da Araguaia, passando aquele viaduto do Mutirama. Isso. É paralelo ali. Não tem erro. A gente manda também o mapinha, né? Tudo certo. É, bom, e Tá assim, bom? gente, restam poucas vagas. Às vezes tem pessoas que falam, isso é marketing, enfim.
Mas assim, realmente a gente está ainda com algumas vagas. E caso você, né, também tiver mais colegas, tiver interesse em fechar um grupo, né, é bom tanto para você como para os seus colegas, porque todos ganham desconto, né? À medida que você indica outra pessoa, aquela promoção nossa tá de pé, né? Você e Uhum. ele ganham desconto. Então, assim, ainda temos vagas, né? Mas, assim, o quanto antes você fechar com a gente, mandar um e-mail para nós, a gente vai encaminhar o formulário. Então, quanto antes Isso. você, né, nos enviar esse e-mail com o pedido de inscrição, melhor, para garantir a sua vaga. Tá bom? Isso mesmo. Então, esperamos vocês, tá? E vai ser ótima essa experiência aí, para nós também, né, Daiane? Com Sempre muito certeza. bom estar trocando com os colegas, né, futuros colegas aí da área mesmo e os que já estão, sempre muito rico, tá bom? É verdade. Então, tá bom, gente. Mês que vem vai ter mais live, né? Uhum, Então, guardamos vocês para o nosso curso, tá bom? isso, Informações do nosso Instagram, né? E o nosso e-mail é aquele que está no flyer, dphumanizapsi@gmail.com. É lá que vocês vão nos encaminhar, né, o pedido de inscrição e nós vamos encaminhar o formulário para vocês, tá bom? Então, até isso a mesmo. próxima. Se cuidem, viu? Prevenção aí de primeira. E até Verdade. então, até o dia do curso. Um beijo. Fiquem Beijo. com Deus. Até mais.